professor, me chamo Débora e irei apresentar um pouco das normas e processos de configurações de cotas de acordo com as normas da BNT. A cotagem, ela é uma etapa fundamental no desenho técnico, pois ela consiste na representação gráfica das dimensões reais de um objeto, como comprimentos, alturas e distância entre os elementos. A representação das cotas, ela precisa seguir regras que garantam a clareza, padronização e leitura correta do desenho técnico. No AutoCAD, ela é feita através de ferramentas específicas que permitem inserir cotas lineares, alinhadas, angulares e entre outras. Ela é de acordo com o tipo de medida que se deseja indicar. Eu optei por pegar esse trecho do arquivo da norma, pois ele demonstra o padrão definido da NBR 6492 para a representação das cotas. Ela destaca os principais elementos, como a linha de cota, linha de chamada, limites de cota e a cifra. Essas normas, elas servem para garantir que qualquer profissional consiga interpretar o desenho corretamente, para manter uma linguagem técnica universal. A linha de cota, como mostrado aqui, é a linha principal onde se insere o valor da medida. Ela representa a distância real entre dois pontos de objeto. Já os limites de linha de cota, eles são marcados, são as extremidades da linha de cota marcadas geralmente por setas, traços ou pontos. É de acordo com o estilo adotado. Eles indicam onde o ponto exato, onde começa e termina a medição. Já as linhas de chamada, elas são as linhas finas que ligam o objeto à linha de cota. Ele mostra de onde foi tirada a medida. Segundo a norma, eles devem parar de 2 a 3 milímetros de objeto dimensionado. E a cifra é o valor numérico da medida. Ele é indicado acima da linha de cota. Deve ter uma altura padronizada de 1,8 milímetros ou 2,5 milímetros, ressaltando que não é entre, é um ou outro, e esse tamanho ele leva em consideração a impressão, que ao fazer a impressão, dependendo da escala da planta, a cifra ela deve ter essa escala. Por isso, fazemos o cálculo da escala. Eu optei por usar a escala de 1 para 100 e optei por usar o texto no tamanho de 1,8 milímetros. Aí, pegamos o tamanho do texto escolhido, multiplicamos por 100, já que a escala escolhida foi 1 para 100. Fazemos essa multiplicação e o resultado da multiplicação dividimos por 1000. Fazemos o mesmo processo para a linha de chamada. Eu optei por usar tamanho de 2 milímetros. Fazemos a multiplicação por 100. Pegamos o resultado da multiplicação e dividimos por 1000. Esses números a gente vai usar na hora de configurar a conta. Eu vou iniciar aqui o processo de configuração de conta. É aqui em anotação, vemos aqui em cotas, tem uma setinha aqui embaixo, irei usar como base o estilo anotativo, vemos aqui em novo, aí eu vou optar por usar nome PAC 2. Aí vemos aqui em continuar, e aqui vai abrir uma janela para configuração. Primeiro vimos aqui em símbolos e setas, aí em pontos de seta, vou optar por traço de arquitetura, e aqui no tamanho da seta, eu vou usar 0,4. Ele não é um tamanho especificado na norma, ele não tem um valor específico, e aqui o restante a gente mantém igual. Agora a gente vem aqui em linhas, e aqui em linhas a gente vai mexer em espaçamento da linha de base. Também não é um valor especificado na norma, eu vou usar um valor de 0,43. Aqui a gente mantém igual e vamos mexer aqui em deslocar da origem. Esse valor a gente vai mexer. Aqui a gente vai usar o valor calculado para a linha de chamada, que foi de acordo com a escala utilizada.
que no nosso caso deu 0,2. Aí, vamos vir aqui em texto. O restante aqui de linhas a gente mantém igual. Agora vamos vir aqui em texto. E só para explicar, o valor da linha de chamada, ele tem que ter através da impressão de 2 a 3 milímetros. Mas aqui, como nós trabalhamos com escala, e a gente tem que calcular para quando a gente for fazer a impressão, estar realmente no valor adequado. Agora vamos aqui, vir aqui em texto. Em altura de texto, a gente vai modificar apenas a altura. A gente escolheu o tamanho de 1,8, a altura de 1,8 milímetros e calculamos na escala de 1 para 100, que no nosso caso deu 0,18. Agora vamos vir aqui em unidade primária para dar uma olhada. A gente vai usar o formato de unidade decimal e uma precisão de 2 casas decimais. Agora, nossa nova cota, nossa configuração de cota já apareceu aqui e é isso. Obrigado pela atenção. Vou mostrar agora como é que faz o perímetro e a área de uma residência. E aí vamos começar fazendo o comando, que é a AA. E aí a gente vai pegar a área construída, que é toda parte que tem parede e aí a parte de dentro. Aí a gente vai dar um Enter. Que vai dar 47,2780. Aí ao lado a gente vai fazer uma planilha dessa aqui. E a gente vai colocar o título área, ambiente, área, perímetro e os locais. Aí aqui ao lado eu já fiz para adiantar, né? A área construída é toda a área que pega a parede e a área de convivência que a gente coloca os móveis. E as outras áreas a gente vai fazer com a área útil, que é a área que a gente só utiliza. E aí aqui a gente vou mostrar como que a gente vai fazer a área útil. No caso aqui é a sala, a gente vai colocar o AA, vai pegar a área de dentro. E vai dar um Enter, que dá 17,11 e 17,60. E aqui a gente tem 17,60 e 17,60 e 17,11. Aí a gente vai ver a cozinha, aqui, pra cá, 9,11, 9,15 a área e o perímetro 12 e 10. 9,11, 12 e 10. Aí a gente vai pro banheiro. Puxa o ar de novo, comando. Coloca aqui pra cima. Dá um Enter, 2,40 e 6,40. 2,40 e 6,40. Aí a gente tem um quarto. Dá o Enter. 11,74 e 14,17 e 18. Não, 14 e 10. 11,74 e 14 e 10. Só mudar aqui. Aí a gente vai pro corredor, que é essa área aqui.
que não é uma área que a gente normalmente coloca móveis, mas pode acontecer do cliente querer colocar alguma coisa, uma cadeira, uma coisa do tipo, e a gente coloca, né? 1,22 e 4,50. 1,22 e 4,50. E aí a gente tem a área construída, que é a área completa, que a gente coloca daqui até aqui, né? Vou mostrar novamente. A gente coloca daqui, envolvendo todas as paredes, internas e externas. 4,74 e o perímetro 27,80. Aí a gente coloca o título de tamanho 20 e todas as outras do tamanho 10. E a espessura da linha fina normal. Depois disso, a gente coloca dentro da planta as áreas e o perímetro. Bom, me chamo Sérgio Benício, né? Aqui, como vocês estão vendo, a gente está aqui na página Home, certo? Logo aqui a gente tem nossos layers, né? Nossas camadas. Aqui tem o Draw, Modify, Annotation. Aqui está toda a nossa configuração das nossas camadas, né? Aqui todo o nosso layout aqui do AutoCAD, certo? E vamos lá, né? Falar primeiramente o que são os layers, né? A gente vai ver que as colorações, né? A gente... por exemplo, se a gente quiser detalhar um desenho, um projeto, a gente quiser desenhar uma planta baixa, a gente consegue colocar ali uma letra naquilo que propriamente é uma alvenaria, o que é uma porta, uma janela, uma cota, enfim. Você consegue dar essa diferença através da coloração, né? E clicando aqui, né, a gente tem os nossos layers, que já tem pronto. Provavelmente aqui o AutoCAD ele sempre deixa aqui em 0, tem esses diff points aqui, certo? A gente tem aqui algumas outras configurações que não vou me atentar nessas aqui, mas clicando, né, aqui a gente tem essas 3 opções aqui, né, de ativar, desativar, de congelar ou não aqui no viewport, seja impressão, quer travar ou ler para você não conseguir mais mexer, né, fazer alguma coisa errada, coisa do tipo. Então vamos clicar aqui, ó, e a gente vai... a gente consegue, né, basicamente fazer qualquer coisa com os nossos layers aqui, né? Geralmente não mexe muito nessa primeira, que a gente tem a opção de criar um novo layer, congelar, excluir, né? A gente vai usar mais essas duas, né? Criar ou deletar os layers, certo? Aqui nessa partezinha daqui da luzinha, né, de a gente poder ativar ou não, aqui congelar, descongelar, pode esticar também aqui, ó, mas não é tão relevante. De travar, né, nosso layer. Então aqui de impressão, aqui a gente pode escolher aqui, se a gente apertar vai aparecer aqui a paleta de cor para a gente poder escolher a cor. Aqui tem o tipo de linha que a gente vai querer, contínua, tracejada, posteriormente eu te explico. Aqui a nossa espessura, certo? Bom, essas outras aqui não são tão relevantes, né? Mas tá a espessura para trás aqui. Vamos ao mais importante, que é criar, né, um novo layer. E quando a gente cria aqui, já aparece para a gente colocar o nosso nome. Vamos colocar, sei lá, teste aqui, certo? Para a gente poder, só um layer teste. Vamos colocar uma cor aqui bem chamativa, sei lá, vou colocar um azul. Vamos colocar um azul, tá? Aqui a gente pode mexer no tipo de linha, né? E tem a espessura. Para mexer no tipo de linha, vamos fazer isso aqui. A gente vem aqui em propriedades. Aí tem aqui o tipo, a espessura da linha, né? Esse primeiro aqui, e o tipo da linha. Então, desse modo aqui, a gente pode vir aqui em outros, né? E a gente pede para carregar. Então, a gente pode adicionar isso aqui, esse CAD, ISO,
2W100 para poder adicionar essa linha tracejada. Dá um OK e quando a gente vier aqui, ó, quando a gente vier em tipo de linha, já vai aparecer aqui a gente adicionou, certo? Dá um OK e a gente fecha aqui, tá? E a gente não vai mexer na espessura agora, certo? Vamos criar aqui essa linha, certo? A gente cria, vem aqui nos layers que a gente já tem e cria, aperta seleciona ela e vai no teste. Ó, já viu que ficou tracejada, né? Ou a gente pode fazer, dá uma aqui para voltar. Ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, antes de colocar a linha, já botar na nossa camada, que aí qualquer uma que a gente for criar já vai ser tracejada, certo? Bom, vamos criar outra aqui, né? Agora, só para a gente repetir aqui esse processo. Então, aqui de novo, né? Vamos criar mais uma. Vamos criar umas para as cotas agora, certo? Vamos deixar aqui uma cor, vamos colocar uma cor vermelha, certo? Vamos deixar aqui o nosso tipo de linha, vamos deixar contínua agora, dá um OK. Não vamos mexer na espessura, certo? Bom, a gente já coloca aqui e vem nessa opção aqui de cotas. E aí quando a gente colocar, ela já vai aparecer certinho aqui, né? Já aparece legalzinho. E o legal também disso é que a gente pode fazer o seguinte: eu posso vir aqui, posso ver que tem todos os nossos layers, eu posso sumir com eles, né? Posso apertar aqui para desativar ele, ocultar, e ele vai simplesmente sumir, certo? Eu não excluí ele, eu só ocultei, deixei ele oculto. Se eu apertar de volta, aí ele aparece novamente, certo? Para selecionar, às vezes a gente precisa, né, selecionar a parte do desenho, às vezes copiar ela, né? Então a gente acaba ganhando aí um pouco mais de tempo, né? Algumas pessoas até têm um pouco de problema nessa parte de impressão, de congelar. Não vou me atentar nisso, né? Não vou dar uma atenção a isso aí. Vou ficar mais nessa parte aqui, né, da criação dos layers, certo? E para a gente poder excluir também é bem simples, né? A gente vem aqui nos propriedades, a gente vai clicar aqui no teste, só que vai acontecer uma coisa interessante. Eu vou tentar excluir ela, vai aparecer uma mensagem de erro. O que acontece? Tem algumas coisas que a gente tem que se atentar, certo? Vamos fechar aqui. E a gente ainda está usando ela. Tem uma parte do desenho que está aqui. Então, para poder deletar ela, eu tenho que excluir ela daqui. E eu não posso estar usando ela atualmente. Então, eu vou deixar aqui no zero, no layer 0. Vou vir aqui novamente propriedades e vou tentar excluir. Então, agora percebe que excluiu. Então, bom, basicamente isso, né? É bem tranquilo, né, de você fazer. Não tem muito bicho de sete cabeças. Aqui você apertando vai aparecer a sua lista dos layers. Você pode ativar, congelar, você pode travar. Vindo aqui nas propriedades, aqui você tem você pode criar um novo, você pode excluir, né, escolher coloração. Toda a parte da configuração dos seus layers tem aqui um nome, né. Olá, me chamo Andriele Raísla. Vou falar um pouco sobre a configuração dos textos e a área de cada cômodo. A gente vem em texto e vem em anotação. Depois aperta aqui em gerenciar estilo de texto. E eu já configurei todos os 3 tipos de textos, mas eu vou falar como foi que eu configurei. Pela fórmula lá da norma, diz que a altura do texto é igual à escala, no caso da gente vai ser 1/50, vezes a altura do texto sobre o fator de conversão. Esse fator de conversão seria que o nosso desenho ele está em milímetros e a gente quer o estilo do texto em metros. Então, fazendo a conversão, vai ficar de milímetros para metros, vai ficar 1000. Então, vai ficar a altura igual à escala que é 50 vezes a altura que é 5 sobre 1000, que vai dar 0,25. Nos 3 milímetros também fiz o mesmo cálculo e a altura ficou 0,15 e na de 1 milímetro a altura ficou 0,05. Depois vai salvar e colocar os textos nos determinados cantos.
No nosso caso aqui é uma cozinha. Então, eu vou digitar o nome cozinha. Peraí. Vou usar o texto de 5 milímetros. Cozinha. E embaixo eu vou colocar a área. E logo após só é fazer com o resto dos outros cômodos. Aqui é um quarto. Aqui é a sala. Aqui é o banheiro. E o corredor. Logo após fazer a configuração e colocar os cômodos no seu devido lugar, vamos tirar agora as medidas. Com o comando área, vem aqui nos cantinhos dos cômodos, a área de 9,15. Então, a gente vem aqui e bota 9,15 metros quadrados. A mesma coisa com o resto dos cômodos.
Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai falar sobre a parte da cotagem. Segundo a BNT, nós temos que seguir algumas regras em relação a como nós vamos colocar a cotagem em uma determinada figura geométrica, como essa planta baixa que nós desenvolvemos. Vai aqui na parte da anotação, vamos dizer que estou na parte padrão, vamos até a parte da anotação. Tem o nome cotas, tem essa setinha aqui do lado do nome. Insere ela. Aqui temos algumas cotas, por exemplo, essa daqui, que foi um exemplo teste feito por nós, de uma escala de 1 por 75. Só que vamos fazer diferente. Nós vamos vir aqui em standard, para a gente criar uma cota nova. Standard, vem em novo. A gente pode definir o nome e o estilo da estéreo no traço 50. O nome da cota e a escala. Standard, é a mesma coisa. E eu vou definir essa, essa escala para todas as cotas. Então, já está definido todas as cotas. Caso não tivesse definido, era só vir clicar em todas as cotas. Continua. Vai abrir outra tela. Que tem algumas abas que devem ser observadas em relação à denominação das cotas. Temos a parte de linhas, símbolos, textos, ajustar, unidades primárias, unidades alternativas e tolerância. No caso, a gente vai se limitar apenas a linhas, símbolos e setas, texto e unidades primárias. Na parte de linhas, nós não vamos modificar muita coisa. Bom, pode ser a cor branca. Caso deseje modificar alguma cor, fica a critério. A norma da BNT não fala nada sobre isso. Aqui, nós vamos falar do espaçamento entre a cota e o objeto. No caso, a gente pode deixar 0,9. Que é a diferença da cota para a planta baixa que a gente fez. Pronto, o espaçamento, os restos das medidas podem ficar iguais e estender além das cotas. A gente pode diminuir também 0,9 para deixar esses espacinhos aqui um pouco menores. Pronto, nossa parte aqui em linha já foi feita.
Indo para símbolos e setas, temos a seguinte coisa. A ABNT ressalta que as cotas devem ser feitas com setas fechadas, linhas oblíquas ou pontos. No nosso caso, vamos colocar em pontos. Tamanho da seta, a regra da BNT fala sobre. Vamos lá. Em relação ao tamanho da quebra também, vai ser a critério da pessoa que estiver fazendo. Caso queira não modificar, não vou modificar, estou só mostrando. E terminamos aqui. Textos. A gente pode conferir o estilo do texto standard e ver a fonte dele. No caso, a fonte é Arial, então não precisa modificar. Aqui o tamanho do texto. Com a medida 1:50, nós vamos colocar o tamanho do texto 0,09. Aqui é a posição do texto. Temos a parte vertical, 0,09 pequeno, né? Temos a parte vertical. A regra da BNT fala que o adequado é que o nome, o texto esteja acima da linha de cota. A gente pode colocar acima, horizontal, pode deixar centralizado. Aqui, se vocês repararem, o alinhamento do texto, ele está na parte horizontal. A regra da BNT fala que ele tem que estar alinhado com a linha de cota. Então, ele vem e modifica. De antemão, pode ficar do jeito que está. Vamos esse aqui também pequeno. E unidades primárias, é só ver o formato da unidade, está em decimal. A precisão, a regra fala sobre duas casas decimais. Aqui, em relação ao separador decimal, a regra fala sobre vírgula. E estamos em graus decimais, então tudo ok. Só modificar aqui. Esse aqui é o modo como vai ser impressa a planta. Quando ela for impressa, as letras vão ficar desse tamanho. Tudo ok? E já tá aqui. Deixa eu usar da... Então, vamos lá. Começar a medição. Vamos em cota linear. Vou ligar de desse ponto até esse. E ela vai ter essa medida. Nós podemos pegar também as medidas de janelas. Janelas. Como também as de porta. Seria bom escolher pontos estratégicos. Saber a diferença. Aqui também. No caso, aqui é a sala.
Ou a gente coloca a definição aqui em cima, ou a gente coloca a medição total dela aqui embaixo. Eu vou optar por colocar em cima, aqui embaixo. Cima um pouquinho mais. Tudo certo. Aqui já foi, aqui já foi. Vou colocar a definição agora de cada ponto para o outro. A cozinha, a medição dela até aqui. Vamos ver até essa aqui. Esse aqui é maior. Aqui é 3,20. Aqui também a distância entre as portas. Aqui, essa daqui também. Só um pouco mais. Hum, sendo desse ponto. Hum. Aqui a gente sabe que é 4,50. Tem outra coisa. As unidades aqui estão em metros. Mas podem fazer o tamanho da cozinha. E aqui fica o tamanho do banheiro. Só um pouquinho mais pela definição. O banheiro seria aqui. E é isso. Aqui tem a diferença. Como aqui já tem a anotação aqui de baixo, mas aqui é referente à parede dessa parede. Então a gente pode colocar. Não, vou modificar essa daqui. Vou colocar em raça essa daqui.
Essa aqui. Hum, hum. Aqui seria aqui até. Deixa eu pegar de novo. Deixa eu- hum, Só um minutinho. Hum, hum. E essa são as contas referentes a cada compra. Aqui nós temos a parte da vertical, a parte do perímetro, a parte da área fora. Aqui nós temos de cada cômodo, cada espaço de porta e janela. Aqui nessa porta. E é isso.